É o último livro da Bíblia. Muito barulho e não é de glória a Deus. Barulho de gente conversando, de criança gritando, criança aperreada com calor. Apocalipse capítulo 2. Hoje é o encerramento, irmãos, deste trabalho. Nós começamos na sexta-feira sobre a história da igreja, amém? E hoje nós vamos terminá-lo. A história da igreja, irmãos, a gente sabe que nunca vai acabar, né? Só quando Jesus voltar, aí a história da igreja acaba, a dispensação da graça. Em Apocalipse capítulo 2, verso 5, porque este versículo aqui, irmãos, é o grito. No século 16, depois de Cristo, esse versículo gritava pela igreja, amém? A favor da igreja e para a igreja, para que a igreja pudesse mudar seus comportamentos, suas atitudes diante de Deus, amém? Apocalipse, capítulo 2, verso 5, eu vou ler uma vez, depois você lê comigo, tá bom? Glória a Deus, já está aqui na tela também. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Toda a igreja, no 3, nós vamos ler juntos, em alto e em bom som. 1, 2, 3, a igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e te tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, igreja? Vamos ler todo mundo junto, somente a parte A. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende. Amém? 1, 2, 3, a igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Amém? Pode se assentar? Glorificando a Jesus. Aleluia. Só um pouco. Oh, glória. Irmãos, olha só. Na sexta-feira, nós começamos, irmãos, a falar da pré-existência da igreja. Quando a igreja, ela não foi fruto do acaso ou um acidente humano. A igreja, ela foi gerada antes da fundação do mundo, no coração. Um pouco sobre a pré-existência da igreja. Na sexta-feira ainda falamos sobre Jesus, junto com os seus discípulos, está estruturando a igreja, a base da igreja, a estrutura da igreja, o pilar da igreja. E quando enfim chegamos no capítulo 2 de Atos, que o cooperador Gilmar leu aqui, nós falamos sobre a manifestação e a revelação da igreja para o mundo. Aquilo que estava no seio do Pai, escondido, era um segredo, um mistério. Escondido no seio do Pai, Deus revelou ao mundo através do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Terminando na sexta-feira, falamos ontem sobre os 4 séculos em que a igreja passou bem na presença do Senhor, entre aspas, sendo perseguida, mas a igreja estava lá, mantendo a sua doutrina diante de Deus. E do século 4 até o século 15, 16, nós vemos uma igreja que começou a desfinhar, começou a deixar a desejar diante de restauração. E quando eu falo de igreja aqui, eu estou falando do individual. Estou falando do
pessoal, particular. Cada um de nós precisamos todos os dias se reconstruir. Eu conversava com o cooperador Gilmar antes do culto começar, falando como é difícil as pessoas entenderem que no nosso meio tem pessoas diversas, com pensamentos diferentes, com ideologias diferentes, com problemas diferentes. Uns com problemas de infância, outros com problemas atuais, e outros sofrendo com problemas que ainda estão por vir, ou que talvez nem vão vir, que é a chamada ansiedade. E no meio dessa diversificação de pessoas, de personalidade, a gente precisa compreender cada uma delas, saber o espaço de cada uma delas, as limitações de cada uma delas. Então, por isso que eu digo que a igreja todos os dias precisa de uma reforma. Embora no século XVI se levantou um homem valente para poder mudar o cenário da igreja atual da época, mas a igreja precisa de uma restauração todos os dias. Amém? Então, irmãos, a gente continua aqui agora sobre a urgência da reforma na igreja. Presta atenção aqui, ó. O século XVI da era cristã chegou e a igreja segue sua trajetória, onde doutrinariamente existe um abismo entre a igreja e as escrituras sagradas. Sem orientação bíblica, a igreja daquele século desce ladeira abaixo, se deformando cada dia mais que passa. Eu digo isso com todo respeito, tá bom? A igreja católica, mas isso aqui é a história, eu não posso fugir da história. Me acompanhe. Os papas haviam proibido o povo de ter acesso à leitura da Bíblia, o que contribuiu para uma das maiores heresias que a igreja católica romana pregava, que era a venda de indulgências. Indulgências aqui quer dizer perdão. Quem já ouviu falar da venda de indulgências nos séculos 16, 17, 15, 14 da igreja? Quem já ouviu falar? Pouca gente vai falar, já ouviu falar, né? Indulgências quer dizer perdão, e isso era vendido na época, século 14. Então isso, irmão, talvez hoje para você seja uma coisa normal, vender perdão, mas naquela época era algo importante, porque as pessoas ficavam com aquele complexo de culpa na sua cabeça, de tanto que a igreja pregava, de tanto que a igreja dizia sobre essas coisas, sobre o inferno, sobre o castigo divino. As pessoas tinham isso em mente, e isso era impregnado na alma das pessoas. Então era vendido por causa da ganância, por causa da maneira como eles tratavam o povo e a sociedade. Então isso era vendido para o povo. Eu preparei aqui um versículo. Porque as suas misericórdias olha só, irmãos, o que diz Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então, irmão, significa dizer que na segunda-feira tem misericórdia para mim e para você. Na terça-feira tem misericórdia, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então a misericórdia e a bondade de Deus é algo que não se pode comprar, é algo dado e dado por Deus, que vem diretamente dos céus para a nossa vida. Só que naquela época era vendido. Então imagine você, irmãos, vamos imaginar aqui uma cena. Eu cometi um adultério, cometi um pecado grave contra a minha família. O que eu faço para me retratar? Você vai ter que comprar um perdão. Quanto custa? R$1.500. Mas tudo isso, ou você compra ou você vai para o inferno. Você escolhe. Eu cometi um assassinato. Matei uma pessoa. E aí eu chego diante das autoridades e falo assim: e aí, o que eu faço para receber o perdão? Você vai ter que comprar o perdão. Ah, e quanto que eu pago? R$5.000. Tudo isso, fé. Ou você compra ou você vai para o inferno.
Então assim, irmãos, era a maneira como o povo era tratado. Porque não tinha acesso a isso aqui, ó. Você está entendendo a importância do povo ter o conhecimento disso aqui, ó? Você não pode usar isso aqui somente como desodorante debaixo do braço. Você não pode pegar nisso aqui somente quando você vai para o culto. Você não pode pegar nisso aqui somente quando você vai para o congresso, para a Santa Ceia ou para a campanha. Você não pode. Você tem que usar isso aqui, ó, constantemente, diariamente. Isso tem que fazer parte da sua vida diariamente. E aí o povo, irmãos, ele não tinha esse conhecimento. O que fazia quando se tem conhecimento? Aí você acaba cedendo. Então as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Agora olha só, irmãos, com tantos desvios doutrinários, era sabido que uma hora essas práticas começariam a ser questionadas. E foi isso que aconteceu. E aí veio a reforma. Estou resumindo porque tem muita coisa, irmãos, sobre a história da igreja que eu poderia passar horas e horas aqui falando para vocês. Só que a gente resumiu bastante para que você possa entender o básico da história da igreja. Porque você congrega numa igreja, você carrega a Bíblia, você toma a Santa Ceia, participa da festa, participa dos congressos, mas não sabe de que origem é a sua fé. Presta atenção, a reforma. Não podemos nos esquecer de que a reforma protestante não foi obra de um só homem, pois muitos deram suas vidas e foram queimados vivos, por não se retratarem com a igreja católica da época. O que muitos tentaram fazer, porém não conseguiram de forma integral, vai acontecer através de um monge, através de um professor de teologia que vai se tornar o símbolo da reforma protestante, que é conhecido por todos nós como Martinho Lutero. Quem aqui já ouviu falar de Martinho Lutero? É um dos homens que deu início à reforma da igreja. É um dos homens que revolucionou a história da igreja cristã, que nós conhecemos como igreja evangélica. Martinho vivia atormentado. Presta atenção nisso aqui, ó. Martinho vivia atormentado por seus pensamentos por causa do complexo de culpa que carregava. Por quê? Pois ele via Deus como alguém sem nenhum sinal de bondade. Martinho Lutero via Deus como alguém sem nenhum sinal de bondade. Ao estudar a Bíblia, ele se deparou com um texto que lhe chamou a atenção. Porque em Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Foi esse texto aqui, irmãos, que começou a mudar. Até então ele não tinha esse conhecimento que nós temos. Até então ele não conhecia isso aqui, ó. Até ele conseguir ler numa língua original da sua época e se deparar com esse texto. Espera aí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa aqui não está caminhando certo. Porque a igreja prega uma coisa, vive uma coisa, e eu estou lendo aqui na Bíblia outra coisa. Isso aqui, irmãos, deixou Martinho Lutero meio que agoniado. Porque ele já vivia atormentado, por quê? Por causa do complexo de culpa. Ele era um homem, ser humano igual eu e você, que cometia os seus deslizes e as suas falhas, como eu e você. Cometia as suas falhas como eu e você faz todos os dias. Por isso que a gente tem que estar todos os dias debaixo da sombra do Calvário, em todos os momentos da nossa vida. É de manhã, de tarde, de noite, nós precisamos continuar no altar, nos pés do Senhor, pedindo perdão, porque a todo instante nós cometemos falha. A todo instante. E aí quando Martinho Lutero, irmãos, lê esse texto aqui, ele fala, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa aqui está errada. Martinho percebeu que o texto estava divergente daquilo que a igreja católica pregava.
e dizia consigo mesmo: como estão vendendo algo que Deus concede ao homem somente pela fé em Cristo? Peraí, a igreja está vendendo o perdão e eu estou lendo aqui que tudo isso é pela fé em Cristo Jesus. Alguma coisa aqui está errada. Ou a Bíblia é escrever errado, ou eles estão pregando errado aí. Não é possível. Continuando, irmãos, a história. Foi aí que Martinho Lutero criou suas 95 teses contra os ensinos da Igreja Católica e colou na porta da Catedral de Wittenberg, o que na época soava como afronta ao sistema atual da igreja, do clero da igreja, das autoridades da igreja, dos papas constituídos pelos imperadores. Martinho Lutero é convocado a dar explicações e se retratar, e tudo seria perdoado. Afinal de contas, ele era monge, ele estava estudando para ser padre e futuramente, quem sabe, ser escolhido como papa. Só que Martinho Lutero, fazendo parte da igreja, se levanta contra o sistema para pregar contra, e ele cola na porta da igreja 95 teses que ia contra tudo aquilo que aquele povo pregava. Eu falei ontem para vocês, irmãos, eu acho que Martinho Lutero era piauiense. Eu acho que Martinho Lutero era baiano, pernambucano, paraibano. Tem paraibano aqui? Não tem? Tem pernambucano aqui? Tem cearense aqui? Tem piauiense aqui? Tem baiano? Hein? Só pode, irmãos. Martinho Lutero se levantou contra, embora tantos homens tentou fazer a mesma coisa que ele fez, mas não conseguiram. Alguma coisa está errada. Ele escreveu, irmãos, a próprio punho: vocês estão errados por isso, vocês estão errados por isso. Ele começou a pregar contra, mas espera aí, tudo que ele montou e todos os argumentos que Martinho Lutero montou foi à luz da palavra de Deus. Ele não fugiu de nada. Ele pegou e colou na porta da igreja. E aí as autoridades, irmãos, daquela época tinham isso como afronta. Foi, peraí, ou você se retrata, se arrepende e volta atrás, ou você vai sofrer penas duras. Olha só o que ele respondeu. Mas ele responde assim, ó: eu só me retrato se vocês me provarem pelas escrituras que eu estou errado. Se vocês me provar aqui dentro que eu estou falando alguma besteira, aí sim eu peço perdão para vocês. Caso contrário, é isso que eu escrevi, é isso que vai ficar. A igreja precisa se levantar com ousadia. Os homens ficaram furiosos, irmãos. Ficaram endemoniados. Como isso não aconteceu, Lutero foi considerado um desviado pelos líderes da Igreja Católica. E não é para menos, né? Eu preparei um texto aqui poderoso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 21. Eu quero que toda a igreja lê, vamos lá? Toda a igreja, 1, 2, 3. Eu só estou ouvindo os homens aqui. Vamos lá, todas as mulheres, 1, 2, 3. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz para a gente examinar tudo. Mas foi o pastor que falou, foi o pastor Alex. Não tem problema, examina. Foi a missionária Fogo Puro que falou. Não tem problema, examina. Foi o apóstolo profeta do fogo, voz de trovão. Não tem problema, você pode examinar. Se tiver aqui dentro, você dá glória a Deus. Se não tiver aqui dentro, esquece. Esquece. Por isso que as pessoas são levadas, irmãos, por ventos de doutrinas. São levadas por palavras qualquer. Se eu falar aqui para você que Deus me revelou que você tem que deixar o seu carro hoje aqui, você sabia que tem pessoas que deixam? Porque ela não examina isso aqui, ó. O apóstolo Paulo escreve à igreja dos Gálatas:
Se um anjo descer dos céus e pregar outro evangelho, além daquele que a gente já pregou, pode ser considerado anátema, maldito. E foi o que Martinho Lutero fez. Ele via a igreja pregando, ele era ensinado naquele sistema, e ele começou a analisar consigo mesmo. Espera aí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Começou a examinar. Começou a buscar. Começou a cavar para ver se de fato aquilo ali era verdade. Olha só, o corte estava feito. A rachadura estava feita. E nasce agora a igreja protestante. Então, quando alguém te perguntar por que você é evangélico, você vai contar para ele essa historinha. Essa historinha que a gente resumiu. Se você quiser esse estudo depois, não congrega com a gente, você pode me pedir que eu passe para você em PDF, você imprime e guarda. Para os membros da igreja, eu coloquei no grupo, imprime, os 3 dias. É um material rico. Por que você é evangélico? Você conta a história, mas você é protestante ou você é católico? Sou protestante com muito prazer, com muito orgulho. Mas por quê? Aí você vai contar a história para ele. Desvinculada a igreja protestante, desvinculada da igreja católica e livre para seguir o verdadeiro caminho e viver a verdadeira palavra de Deus. Agora olha só, Martinho Lutero ainda contribuiu para a tradução das escrituras, de modo que todos poderiam ter acesso a um exemplar da Bíblia. Essa Bíblia aqui, irmãos, que você tem ela em mãos, ela era proibida ser entregue naquela época. Porque o povo ia saber de toda a verdade. Toda a verdade está escrita aqui, ó. É Jesus quem fala. Se você conhece a verdade vai te libertar. Mas se tem pessoas presas em alguma situação ou alguma circunstância da sua vida, é porque não conhece essa verdade. É porque não conhece essa palavra. Sofre sem conhecer a verdade das Escrituras. E aí Martinho Lutero aproveitou. Irmãos, Deus é tão tremendo que na mesma época em que Martinho Lutero se levanta para poder fazer tudo isso a favor da igreja, foi a mesma época em que se inventou ou criaram a imprensa, seja ela através de papel, através de veiculação pelo rádio. Foi na mesma época. Então Martinho só aproveitou o gancho. E vários exemplares da Bíblia foram impressos e entregues, pelo menos o Novo Testamento, para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. E isso começou a transformar a mente das pessoas. Está vendo a importância do conhecimento? As pessoas falam assim: eu amo a palavra de Deus, sou apaixonado pela palavra de Deus. Só que sexta-feira, irmãos, na escola bíblica, ele não vem. Eu sempre pergunto aqui antes de começar a palavra: e aí, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Quem ama a palavra de Deus? Todo mundo levanta a mão, senhor. Ah, você ama a palavra de Deus, por que você não vem para o estudo bíblico então? Amém, igreja? Amém. Martinho Lutero ainda contribuiu para a tradução das Escrituras, de modo que todos poderiam ter acesso a um exemplar da Bíblia, que era proibido. A igreja de Cristo foi ganhando força novamente. A igreja de Cristo começou a despontar os brotos do avivamento. Glória a Deus. Passando essa parte, irmãos, Lutero, ele deixou alguns fundamentos para a igreja cristã, que nós seguimos até os dias de hoje. Agora a igreja de Cristo está fazendo o caminho de volta às Escrituras, porque o povo até então não estava na palavra, mas agora iria voltar para a palavra. Bíblia na mão, tradução conforme a sua origem, conforme a sua língua, irmão, tudo fica mais fácil. A igreja começou a crescer novamente. A igreja começou novamente a pregar a verdade para o povo. O caminho de volta começou a ser feito, como aconteceu nos primeiros séculos, séculos 1, 2 e 3 da igreja.
fontes que eram desconsideradas pela Igreja Católica vão ter seu novo lugar central. As 5 bases da Reforma Protestante são conhecidas como solas, palavra latim que quer dizer somente. E eu vou colocar algumas delas aqui. Aliás, as 5 que Martim Lutero deixou para nós, que se estende até os dias de hoje. Primeiro, fundamento que ele deixou após a Reforma Protestante é sola deo gloria, que quer dizer glória somente a Deus. Vocês vão entender, irmãos, o fundamento de cada um deles. Nesse primeiro fundamento, está se resgatando uma verdade que há muito fora esquecido pela igreja da época, que somos criados para a glória de quem? Deus. Vivemos para a glória de quem? Deus. Tudo é para a glória dele, mas que nenhum homem, seja ele quem for, pode ou deve receber essa glória. Se o assunto for glória, que no nosso português quer dizer honra adquirida por obras realizadas. Se o assunto for glória, o homem sai de cena e é Deus que recebe de forma integral, total e única. Então o que foi roubado lá naquela igreja, nos séculos 14, 13, 12 e assim por diante, Martim Lutero estava pregando novamente que a glória é somente dele. O louvor é somente dele, é somente a ele que nós devemos tributar louvor, honra, adoração e glória para todo sempre. Então a Deus somente toda a glória. Agora olha só, irmãos, Romanos capítulo 11, verso 36. A ele seja a glória eternamente. Amém. Segundo fundamento, irmãos, é o sola fides, que quer dizer somente a fé. Porque se lembra que as pessoas substituíram a fé em Cristo por pagamento de indulgências. Isso está na história, irmãos, eu não estou inventando nada. Você pode pegar qualquer livro de história que você vai ver todas essas barbaridades. A salvação é um presente de quem? A salvação é um presente de quem, igreja? Que Deus nos dá somente por meio da fé em Cristo, jamais por obras humanas. Imagine só, irmãos, se a salvação fosse por obras, nós estaríamos mortos, sim ou não, igreja? Já era. Se fosse por obras, eu nem estaria mais aqui. Eu sou o primeiro da lista. As obras não serão feitas para se alcançar salvação, e sim como prova de uma regeneração feita por Deus em nós. Eu quero que você leia esse texto que eu separei aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 8. É um texto lindo, irmãos. Eu quero que todos leiam, por favor. 1, 2, 3, vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Já pensou? Eu vou ler novamente a parte A aqui, ó, olha só. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Então até a fé, irmãos, que você possui nele não é sua, foi ele que te deu. Glória a Deus. Terceiro, sola gratia, palavra latim que quer dizer somente a graça. Aqui ninguém se gaba de ter merecido a salvação, pois não vem de vós, é dom de Deus. Sabendo que a graça é favor imerecido, logo, qualquer tentativa humana para receber o perdão perde o sentido. Então, irmãos, não é por influência de ninguém, nem de A, nem de B, nem de C. É tudo pela graça de Deus.
Porque se não fosse pela graça, ninguém estaria aqui agora. Nós nem estaríamos vivos. Lamentações 3:22, que nós lemos aqui no início, é bem claro que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Essa palavra consumido aqui, irmãos, no hebraico original, quer dizer ser morto, ser aniquilado, ser despedaçado pela ira de Deus. Só que isso não acontece por quê? Por causa da misericórdia de Deus, que é muito maior que o meu pecado e o seu pecado. Quarto, sola Christus, somente Cristo. Olha só, após mais de 1000 anos, onde Cristo não era o protagonista, os reformadores vão dizer que não é Maria, não é Pedro, não é os santos mortos, mas é somente quem? Cristo. É somente Cristo. Eu quero que você leia para mim 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Vamos lá? Toda a igreja participando. 1, 2, 3. Porque há só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens. Irmãos, eu falo isso com todo respeito. Você percebe que tem muita coisa que é escancarada e está totalmente errado. Como é que a gente vai pedir para Maria? Como é que a gente vai pedir para qualquer outro santo? Sendo que a Bíblia diz que não tem outro mediador entre Deus e os homens. Não tem outra pessoa que possa fazer o papel de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está no meio, entre Deus Pai e entre a humanidade. Jesus está no meio, você pode pedir sem medo, sabendo que Deus pode atender por intermédio de Jesus de Nazaré. Então não tem mais mediador, acabou. Para encerrar, o quinto aqui é sola Scriptura, palavra latim que quer dizer somente as Escrituras. Para os reformadores, as Escrituras sagradas são a única regra de fé e de prática. A única regra de fé e de prática. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos lá, toda a igreja? Leia comigo aqui. 1, 2, 3. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Olha só, irmãozinho, nisso aqui, ó. Para toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Você quer aprender, irmãos, viver bem nessa terra? É só você conhecer isso aqui, ó. Porque às vezes você fica com dúvida qual decisão tomar. Se você conhece a palavra, irmãos, você sabe qual decisão você vai tomar. Porque às vezes você pode tomar uma decisão prática, vou tomar uma decisão, vou fazer isso. Porque a Bíblia te dá respaldo. E quando tiver silêncio, você não souber o que fazer, você mesmo assim você vai ter resposta à luz da Bíblia. Você vai saber esperar em silêncio e aguardar o momento certo de agir. Para encerrar aqui a conclusão. Agora qualquer decisão tem que ser validada pela Bíblia. Pois a tradição, as decisões dos papas ou qualquer outra coisa não estava e nunca estará acima da palavra de Deus. Irmãos, outro dia eu vi um padre e ele estava falando que a palavra da autoridade do Papa ou do padre, ele está acima da palavra de Deus. E ele falou isso, jogou na mídia. E quem foi que pegou esse trecho desse vídeo? Silas Malafaia. Aí vocês já sabem, né? Silas Malafaia pegou o vídeo dele, repostou e colocou, né, a resposta em cima daquilo que o padre falou. E aquilo ali foi um absurdo, irmão, dos absurdos.
Ele falando que a palavra da autoridade da igreja, do pastor, do papa ou do padre, está acima da palavra de Deus. Está errado. A palavra do pastor, do padre, do papa nunca vai estar acima da palavra de Deus. Se não estiver enquadrado aqui, irmãos, você pode sair fora. Você pode pegar suas malas e sair fora, porque este lugar aí não é um lugar apropriado para você. E como sempre, né, nos 3 dias de estudo, a gente leu esse versículo. E eu quero que você grave ele nas tábuas do seu coração, porque às vezes a gente pensa assim, o diabo se levantou contra a minha vida. O diabo está fazendo isso, ou está fazendo aquilo. Será mesmo que o diabo tem poder contra a vida de um crente que está lavado e remido no sangue do Cordeiro, irmãos? Quem acha que o diabo tem poder, diga amém. Quem acha que o diabo não tem poder sobre a vida de um crente que está lavado e remido no sangue do Cordeiro, diga amém. Quem tem medo de macumba aqui? Quem tem medo aqui de obra, de macumbaria, diga amém. As pessoas ficam meio assim. Vamos lá, você mais. Se você estiver no deserto, presta atenção aqui, ó. Se você estiver no deserto, não tem comida e não tem água. Você está caminhando pelo deserto e aí você encontra uma macumba. Tem um frango e uma Coca-Cola gelada. O que você faz, igreja? Quem come o frango, levanta a mão assim, disfarçadamente, para ninguém ver. Irmãos, eu levanto o frango para o alto, levanto a Coca-Cola para o alto e dou graças a Deus e digo, Senhor, muito obrigado porque o Senhor preparou comida para mim no deserto. Eu como, dou glória a Deus e ainda arroto para o diabo ouvir. Vamos lá, capítulo 16, verso 18 de Mateus. 1, 2, 3, toda a igreja. Mais uma vez, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em outras palavras, irmãos, é mais ou menos assim, ó. Diga comigo assim, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra mim. Você pode aplaudir a palavra de Deus?